E vamos lá para mais um vídeo de experiência, né? Compartilhando aqui minha experiência um pouquinho. Para quem caiu de paraquedas, esse é um canal de rotinas que eu compartilho minha experiência pessoal também. E no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre meu desenvolvimento pessoal, principalmente após o relacionamento que eu tive tóxico. E caso você ainda tá meio perdido, vou deixar o link desse vídeo que eu falo, que foi inclusive da separação, aqui na descrição do vídeo. E deixarei outras indicações de vídeos aqui também na descrição, caso você quiser ir lá se informar um pouco mais, é só ir lá. E vamos lá para esse desenvolvimento pessoal, como que foi, né? No meu ponto de vista, na minha experiência. Talvez alguém se identifique comigo, talvez não. Caso você saiba de alguém aí que tá precisando ouvir o que eu vou falar aqui, só enviar esse vídeo para ela. E se você gostar desse conteúdo, já deixa seu like. Então bora lá para mais um vídeo. O meu desenvolvimento pessoal, ele começou ainda lá dentro do relacionamento. Sim. Por quê? Quando a gente tá num relacionamento assim, não saudável, eu costumo falar que é não saudável, porque as outras palavras eu acho muito forte. Mas vamos lá. Quando a gente está dentro de um relacionamento não saudável, principalmente quando a gente tem muito tempo, a gente acaba se esquecendo do que a gente quer, do que a gente quer para nossa vida. A gente esquece de quem é a gente, do que a gente gosta, onde a gente gosta de frequentar, o que a gente gosta de comer, né não? Então, a partir do momento que eu comecei a fazer perguntas para mim mesmo, me questionando, me perguntando o que eu vim fazer aqui na Terra, por que Deus me permitia estar em um lugar que eu não queria, qual que era o meu propósito de vida, qual que era a minha missão, enfim. Todos esses questionamentos veio à tona e através desses questionamentos que eu passei a me perguntar, eu comecei a fazer pesquisas para saber, porque eu não sabia responder. Eu não sabia o que eu queria para minha vida. Eu não sabia o que eu um dia pensei para minha vida. Então, assim, foi. Sabe aquelas escadas, assim, que quando a gente fala assim, degrauzinho por degrauzinho? Foi isso que aconteceu comigo. E isso tudo estava dentro do relacionamento. Eu já sabia que era um relacionamento não saudável. Então, eu comecei a me questionar, buscar essas respostas pela internet, porque eu não sabia, eu não me conhecia mais. Foi quando essas perguntas e essas pesquisas que eu passei a fazer na internet, eu comecei as respostas vinha sempre como autoconhecimento, que você tinha que se conhecer um pouco mais, que você tinha que trabalhar o seu autoconhecimento. Então, assim, gente, foi uma coisa levando a outra, sabe? Uma coisa puxando a outra. Tipo assim, eu só dei abertura, né? E as outras coisas foram apenas fluindo, foi apenas surgindo. E eu, como eu sou muito curiosa, e eu te aconselho ser curiosa também, fui procurar na internet, né? No tio Google. E do tio Google fui pro YouTube e assim eu fui me estabelecendo, me fortalecendo. E é o que eu falo para vocês também. Por isso que eu vim aqui compartilhar essa experiência com vocês. Dentro dessa busca de autoconhecimento, quer dizer, de redescobrimento, né? Porque assim, são tantas coisas perdidas lá no subconsciente, lá para trás, que a gente acaba esquecendo. E assim, quando a gente começa a buscar, começa a redescobrir, né? A gente começa a ter vontade de viver de novo. A gente sente vontade de fazer o que a gente não teve oportunidade de fazer. Pelo menos aconteceu isso comigo. Não sei o que está acontecendo com você, mas foi o que aconteceu comigo. E lá dentro desse autoconhecimento eu comecei a fazer comparações. Até meus 18 anos eu gostava assim de colocar metas para minha vida. Eu sempre coloquei metas para minha vida. Só que metas por um ano. Eu falava assim, quando eu completei em 2008, acho que foi o último ano que eu fiz uma meta pra minha vida, foi em 2008, 2007, 2008, não me recordo, mas foi algum ano assim, que eu falei assim, foi o ano que eu completei 18 anos, e eu coloquei como meta pra mim naquele ano, que era pra mim tirar minha habilitação, né, e eu tinha que tirar minha habilitação naquele ano, era uma meta de um ano que eu tinha, e eu tinha que sair do emprego que eu tinha, e depois que eu terminasse minha habilitação, eu tinha que sair daquele emprego onde eu estava trabalhando e queria arrumar algo melhor para mim.
Gente, por incrível que pareça, foi o que realmente aconteceu. Eu tirei minha habilitação, passei tudo. Assim que eu finalizei, que eu peguei minha habilitação em mãos, que foi, eu acho que um mês e pouquinho depois, eu fiz um acordo com o meu ex-patrão e recebendo o seguro, eu arrumei um outro trabalho. E tipo assim, são coisinhas que talvez não façam, você falando não faz diferença, mas se você coloca como meta para sua vida, você vai atrás, você vai fazer com que essas metas se realizam. Foi isso que eu fiz. E depois esse foi o último ano que eu fiz uma meta para minha vida, que logo depois eu comecei a namorar, então minha vida praticamente meio que estagnou, sabe? E eu comecei a comparar até essa época para depois. E teve um vídeo que o Cardoso Mundo fez uma vez, e até hoje, a semana passada até vi que ele compartilhou de novo um trechinho desse vídeo, que ele fala assim, que uma pessoa perguntou para ele como a gente percebe se a gente está num relacionamento tóxico ou não. E ele falou assim, compare a vida que você tinha antes de você se relacionar com a vida que você está se relacionando. Inclusive foi um vídeo desse que ele fala sobre isso, que eu vi na época, eu estava procurando autoconhecimento, que ele fala assim, para comparar, né, as duas. Se você estava melhor, tanto financeiramente como emocionalmente, como você conseguiu conquistar muitas coisas após o relacionamento, é porque é um relacionamento saudável. Então os dois estão procurando crescer. Agora, se você entra num relacionamento e você percebe que a sua vida estagnou, ela parou ali, ela não teve evolução, tipo assim, ou teve evolução só para um e para outro não, ou manteve os dois assim, ó, em uma linha reta, é porque o seu relacionamento não é saudável, infelizmente. E eu comecei a fazer essas comparações comigo lá nessa época, né, quando eu escutei isso. E foi assim, acho que foi a chave foi uma chave, assim, que virou, assim, na minha cabeça, assim, sabe? Quando a pessoa... Uma porta que abre na sua cabeça, fala assim, não, é isso mesmo, foi a confirmação de tudo que eu tive. Depois que eu tive essa certeza, aí eu comecei a procurar uma evolução para mim, comecei a fazer metas para mim. Só que como eu estava, assim, praticamente de mãos atadas, eu ainda estava com uma pessoa e essa pessoa não me... Tipo assim, me puxava para trás, sabe? Não deixava eu evoluir e isso pesou muito também. E o que me ajudou bastante também, ter coragem, assim, criar essa força toda para poder sair foi isso. Porque eu coloquei uma meta para minha vida que eu queria me estabelecer financeiramente, não depender dele financeiramente, mas eu ter minha renda. E ele, por um lado, assim, favoreceu bastante por esse lado, no caso, porque ele não deixou eu tentar andar com as minhas próprias pernas, entendeu? Então, assim, isso foi, eu acho que, o ponto principal, assim, para mim poder falar assim, não, eu não quero estar mais aqui, isso eu não quero pra minha vida. Então, são coisinhas, assim, que vai acontecendo, são tipo degrauzinhos, né, que nem eu falei ali, são degrauzinhos que vai acontecendo, coisinhas que vai acontecendo, que vai fazer você subir esses degrauzinhos, entendeu, né? Depois que eu comecei a ter as respostas dessas perguntas que eu sempre me fazia, eu comecei a responder profissionalmente, né? Foi o que eu acabei de falar aí pra vocês, a questão do profissional. E depois do profissional foi em relacionamento. Então, tipo assim, foram fases, foram ciclos e processo, né? Cada coisinha que aconteceu ali foi um processo. Demorei muito para processar, demorei muito para poder aceitar certas situações que eu sabia que iria mudar, mas por um lado foi um pouquinho de medo também, porque a gente sabe como que é o medo nos estagna, né? O medo, eles nos puxam um pouquinho, nos travam um pouquinho, porque tudo que é novo dá medo. E quando a gente não sabe o que tá ali atrás da porta, dá medo. E é normal ter medo. A gente só não pode desistir por conta do medo. Porque assim, o primeiro passo é você descobrir, é você perceber que você está num relacionamento não saudável. O segundo passo é você aceitar os fatos, aceitar a sua realidade. Já o terceiro passo é você fazer o autoconhecimento, é você se redescobrir, você se autoconhecer novamente, você se procurar o seu verdadeiro eu, a sua essência, sabe? Então, assim, são fases, são processos, você só tem que aceitar.
Se você já tá numa fase que você já percebeu que você tá num relacionamento não saudável, se você já aceitou, então vai pro terceiro passo, começa a se redescobrir, começa a procurar saber o que você gostava de fazer antes de você se relacionar, o que você gostava de comer, onde você gostava de, os lugares que você gostava de frequentar, porque para você descobrir, para você saber o que você quer hoje, você tem que saber o que você queria lá atrás. E talvez o que você está precisando aí é você resgatar essa criança que tem dentro de você, essa criança que talvez esteja querendo aí saltar aí para fora, sabe? Independente da sua idade, você tem uma criança dentro de você que talvez está ferida e que ela está precisando de um carinho, de uma atenção sua. Então, dá um pouquinho de atenção para ela. Talvez ela tá gritando por socorro aí dentro de você, só que você não tá percebendo, porque a sua realidade hoje é outra. Mas vai por mim, procure o melhor para você, e para isso você tem que olhar para dentro do seu eu, para dentro do seu interior, para dentro, lá para dentro na sua criancinha que não cresceu, que tá aqui guardadinho lá dentro. Depois que você resgatar toda, você se reconhecer novamente, você vai ver a mulher incrível que você é, a mulher que você não se tornou, mas que vai se tornar. Talvez é só uma fase na sua vida que você tem que aceitar e levar ela como aprendizado. Não se fecha para o mundo também não. O mundo é vasto, o mundo é muito grande e as oportunidades são infinitas. Isso tudo que eu falei aqui até agora para vocês foi o que aconteceu comigo. É uma experiência assim, demorei um pouquinho para falar sobre isso. Eu ainda fico um pouco emotiva, mas eu resolvi demorar um pouco mais porque eu acho que é processo, né? Foi um longo processo. Esse mês faz um ano que eu separei, graças a Deus, assim, sabe? A fase pior já passou. E por isso que esse mês, assim, eu não vim falar. A maioria dos que eu tô postando aqui esse mês não é rotina, não é nada de casa. Eu voltei um pouquinho mais para esse. Não é um desabafo, mas é compartilhar um pouco da minha experiência desse um ano aí. Provavelmente esse restante desse mês vai ser só voltado sobre isso. Caso vocês gostarem desses temas assim, vocês deixam para mim nos comentários, que aí depois eu faço outros vídeos voltados com esses temas também para ajudar outras mulheres, porque eu sei que tem muitas mulheres que precisam de ajuda, precisam de umas verdades às vezes, né, pra gente poder criar coragem. E como foi após o término do relacionamento? Não foi fácil. Não foi fácil. Vou falar assim, primeiro, não os acontecimentos, o que aconteceu após a separação, tá? Porque foram coisinhas, assim, muitas coisas que aconteceu que me abalavam muito, mas não vai ser o tema de hoje, tá? Hoje o tema vai ser voltado para outra parte. Caso vocês quiserem que eu falo sobre as coisas que aconteceu assim no físico, sabe? Porque essas coisas que aconteceu, que eu vou falar aqui é emocionalmente, tá? Tudo é emocional. Mas tem muitas coisas que aconteceu no físico após o relacionamento que eu não sou de ficar falando, não até hoje. Acho que só as pessoas mais próximas a mim sabem que eu passei e não foi fácil. Mas é tema para outro vídeo, caso vocês quiserem saber. Talvez eu não consiga falar agora por enquanto, porque envolve outras pessoas, né? Mas o que eu consegui me abrir para vocês, contar para vocês tudo, assim, sabe? Para vocês, quando vocês resolverem sair, vocês saírem ciente que o difícil não é você estar dentro da relação, mas é depois que você sai, pelo menos no físico, tá? Agora eu vou falar sobre o emocional. Após o término do relacionamento, você tem que aceitar o fim. Você tem que aceitar que já foi colocado um ponto final ali na relação e que cada um vai para um canto, cada um vai viver a sua vida, independente se a pessoa aceita ou não o fim do término. Esse é o foco que você tem que ter, essa é a mentalidade que você tem que ter. Terminou, vai cada um para um canto, ponto. Aceita, aceita que é o fim, aceita que isso vai ser melhor para você. Se permita também se sentir todas as emoções.
É normal você se sentir frustrada, você sentir triste, você sentir raiva, você sentir angústia, você chorar, entrar em prantos, você se isolar. Isso é normal. É um processo de fim de término. É um processo lento, muitas vezes. Às vezes não, às vezes é lento. Eu passei por esse processo dentro do relacionamento ainda, mas eu sei que muitas pessoas, a maioria das mulheres das pessoas, passam por esse término, por esse, um término, né, emocionalmente, depois do fim mesmo. Pra mim foi um pouco mais fácil, porque eu tive esses processos todos lá dentro do relacionamento. Então, quando eu saí, eu já saí não curada, mas mais forte, entende, né? Aceita, esse momento é só seu, ele é seu. É um processo que você tem que viver ali para que você permita ser curada. A colinha aqui, como sempre, né? Quando eu faço esses vídeos, eu faço sempre o roteiro. Então, eu tô com minha colinha aqui. Não se permita ficar muito tempo isolada. Porque você tem que, além de você se permitir viver tudo isso, você também tem que se permitir a viver a sua vida. Porque coloca assim na sua cabeça: eu estava dentro de um relacionamento, eu estava sobrevivendo. Porque uma pessoa, quando está dentro de um relacionamento não saudável, ela só está sobrevivendo. E depois que você sai do relacionamento, você começa a viver, você começa a andar com suas próprias pernas. Você começa a dar oportunidade para os seus sentimentos, suas emoções, para a sua vida. Então, não se permita ficar muito tempo nesse isolamento social aí, emocional, ou o que você achar melhor. Procura sempre uma terapia, seja ela com psicólogo, terapeuta, vai no CRAS da sua cidade, procura. Deve ter algumas ações sociais aí na sua cidade que auxiliam mulheres que passaram por esses transtornos psicológicos que eu falo. Porque, querendo ou não, é um transtorno psicológico, você pode não aceitar, mas conversa com alguém de confiança. Tem alguém de confiança da sua família, algum amigo próximo, alguém aí que talvez te escute, seja ela pessoalmente ou seja ela virtualmente, tá? Se caso você precisar de uma conversa também, quiser desabafar, eu não sou a melhor pessoa, mas eu sei o que você tá sentindo, então se caso você quiser conversar comigo, vou deixar meu arroba aqui, você vai lá no Insta, me chama no direct que eu converso, sou toda ouvida de vocês, tá? Eu não posso fazer muito, mas o pouco que eu fizer é de coração. Tenta socializar com outras pessoas, procure sair um pouco mais depois desse término, sabe? Depois que você passar todo o processo do fim, tudo, se permita sair um pouquinho, nem que seja ali na esquina comer um lanche ou ali na pracinha, olhar para o tempo, olhar as pessoas, fazer uma caminhada, é muito bom. Tente mudar um pouco a sua rotina depois disso tudo, porque vai te ajudar bastante. Tenha um caderninho, eu e meus cadernos, quem me acompanha lá no Insta sabe, né? Tenha um caderninho para desabafo, seja ele diário ou apenas um caderno que você achar melhor. Faça um desabafo ali, coloque um desabafo. Eu costumo fazer. Agora eu tenho um caderninho para isso, mas antes, dentro do relacionamento, eu fazia assim. Eu tenho inclusive dentro do vídeo que eu falo. Eu não lembro que vídeo que eu falo, mas teve um vídeo que eu falei que eu tinha um aplicativo, né? Eu baixei um aplicativo Line, não é publi, tá? Mas é um aplicativo Line, que ele é um chat de conversas mesmo. Porque eu fiz isso no meu WhatsApp normal, só que quando eu estava dentro do relacionamento, meu celular, eu não podia pegar na mão, eu não podia ficar ali com o celular muito tempo. E quando o meu ex chegava, ele pegava o celular para poder olhar as mensagens com quem eu conversava ou com quem eu deixava de conversar. Então eu achava bem perigoso ele ver essas mensagens assim, e ele fuçava só o WhatsApp, né, e minhas redes sociais. Então assim, baixei esse aplicativo no meu celular, deixei ele bem escondidinho ali, e ali eu criei um grupo, né, e nesse com outra pessoa, ali eu consegui criar um grupo, mas eu não incluí pessoas. Ali eu acho que, não sei se mudou, mas na época lá que eu fiz, tinha essa possibilidade.
E ali eu peguei, é que, gente, eu excluí, eu não podia ter excluído, mas eu excluí esse aplicativo. Ali era tipo um diário meu. Todo dia eu escrevi, eu mandava, tipo, como se eu estivesse mandando mensagem para uma outra pessoa, só que desabafando ali, falando tudo que eu tava sentindo, tudo que tinha acontecido comigo. Só que eu fazia isso quando eu estava sozinha, né? Uma hora que as crianças, talvez, às vezes eu tava até com as crianças, mas eu tava sozinha, sem ele em casa. Então foi uma forma assim de desabafo, foi uma forma assim que eu encontrei pra para passar aquele tempo, aquela angústia que eu sentia na época, sabe? Então, assim, se você ainda tá dentro do relacionamento e quer fazer isso, acha melhor fazer isso, é o aplicativo Line. E caso vocês já tenham passado por essa fase, já está sozinha e achar melhor o caderno, então faça no caderno. Faça tudo o que você está sentindo. E mesmo depois que passar essa fase turbulenta que você está passando, é bom você desabafar. Mesmo você estando feliz. Mesmo você ter passado por um dia turbulento ali, coloca no caderninho, deixa ali. Porque é uma forma que você vai. Que lá na frente, no caso, lá na frente, quando tudo isso passar, quando você estiver super bem, você pode olhar para trás e ver o que você já passou e se orgulhar de você mesmo, tá? Pelo que você já passou, né? Se perdoe. É muito importante você se perdoar e você não se culpar. Você se culpando, você vai só se frustrar. E você perdoando, você vai aceitar. Aceitar que era para ter sido, que era para ter acontecido. Talvez não foi a melhor forma, mas tudo na vida tem um motivo. E se Deus permitiu que você passasse por isso, porque Ele tem algo para sua vida. Ele tem algo muito bom. E talvez se você não passasse por isso que você está passando, o que você passou já, talvez você não dá valor no que Deus tem para você. Essa é a minha mentalidade de hoje. Vocês podem achar que é um pensamento assim estranho, sabe? Mas não é, para mim não é. Para mim faz um grande sentido. Hoje faz sentido. Mas, gente, foi mais de um ano para mim ter esse pensamento. Foi mais de um ano. Então, assim, não é fácil. É um processo doloroso e muito lento. Basta você aceitar, perdoar e viver, tá? Viva. Viva um dia de cada vez. É normal você se sentir, ter essas inúmeras emoções aí. É normal você não querer se relacionar com mais ninguém depois desse relacionamento. É normal você achar que homem nenhum presta. É normal você achar que vai ficar o tempo todo sozinha, o resto da sua vida sozinha. É normal. Mas não é normal você se culpar por algo que você já passou, tá? Ou esteja passando. Aceite os fatos e vai trabalhando muito isso. Depois que você passa pelo processo de cura, depois que você é curada, os seus pensamentos vão mudar, tá? Eles mudam. E quem você escolhe para estar na sua vida também muda. Então, assim, são fases, são ciclos. Sempre priorize o autocuidado. Gente, eu já tenho um vídeo falando aqui no canal sobre isso. Eu acho que muitos vídeos eu falo sobre isso. Mas tenha prioridade com o seu autocuidado. Independente se você está casado, se está solteira, se está sozinha, se está enrolado, o que esteja fazendo, tenha autocuidado. E o autocuidado não é só cuidar do cabelo, cuidar da maquiagem, cuidar da roupa. Não, não é isso. O autocuidado ele está voltado a exercícios físicos, a meditação. O autocuidado está na sua leitura, independente seja Bíblia, se seja um livro. O autocuidado está você frequentar lugares que você se sente bem, é você se permitir conversar com pessoas que te façam bem. E se você vê que a pessoa não te faz bem, então não tem o porquê você continuar conversando com ela, você simplesmente sai fora. É um autocuidado seu. Por incrível que pareça, esse autocuidado ele vai te dar confiança.
para você tomar as atitudes certas para sua vida. E é essencial para a cura, para o seu crescimento, em todas as áreas. Tá? Em todas as áreas da sua vida. Aí vamos lá para autoestima. Haha, esse fato. Me pegava muito isso. Porque uma época que eu tive uma autoestima muito baixa. Eu não tinha vontade de me arrumar, eu não tinha vontade de me cuidar, eu não tinha vontade de vestir uma roupa legal, eu não tinha vontade de nada disso. E por incrível que pareça, tudo isso está voltado à autoestima. Sim, minha gente, está voltado à autoestima. Se você se olha no espelho e vê que você não tá legal, você não vai se sentir bonita. Se o seu cônjuge te olha e fala: nossa, como você está feia, está te validando. Se a pessoa chega e fala assim: nossa, você não está se arrumando mais, isso é uma desvalorização, um pouquinho mais no seu subconsciente. Então, gente, a autoestima é tudo. Quando você passa por esses transtornos, você fica muito fragilizado. E qualquer comentário que alguém possa falar do seu visual, a sua autoestima vai lá embaixo, né? Porque é uma feridinha sua aí, né? Eu sei disso, sei, também passei por isso. A autoestima, ela afeta muito os seus pensamentos, principalmente se você já está fragilizada. E a maioria desses pensamentos, quando vem, são pensamentos negativos. Ah, eu sou feia. Ah, ninguém vai gostar de mim. Ah, eu não consigo. Não mereço. Começa a trocar as palavras por eu mereço, eu posso, eu consigo, eu sou muito bonita, eu me amo e está tudo bem. Você não precisa que ninguém te valide, você não precisa que ninguém te fale que você está bonita ou não. Trabalhe isso em você. As pessoas que estão ao seu redor já provou do que é capaz. E olha que foi capaz de te diminuir o máximo, viu? Eu sei disso. E não deixe isso acontecer não, tá? Se olhe no espelho e vê o quão bonita você é. E se você quer alguma aprovação para você mesmo, se você quer provar para você mesmo, faz o seguinte: se arruma, coloca, não precisa ser a melhor roupa, mas tira essa roupa que você dormiu aí, ou essa roupa rasgada que você usa para poder limpar a casa, coloca uma roupa melhor, uma roupa que você se sinta bem. Se você costumava passar uma maquiagem, passe uma maquiagem, arruma o cabelo, coloca um sapatinho legal, passa um perfume. Quando você começa a trabalhar, quando você começa a trabalhar a sua autoestima, você tem que começar por aí, tá? Você viu como que é diferente o autocuidado com a autoestima? O autocuidado é você cuidar do seu interior e a autoestima é você cuidar do seu exterior. Isso foi uma experiência que eu tive e tô trazendo aqui pra vocês. Tá um pouco meio complicado eu falar isso um pouquinho, porque querendo ou não, gente, não pelo que eu passei, porque eu já me conformei, já tá tudo bem comigo, mas eu fico assim porque eu sei que vocês estão passando, sabe? Eu sei que não é fácil. Eu sei que a vontade que vocês têm é de ficar isolada dentro do quarto, sem ver ninguém. Eu sei que é difícil. É difícil quando você procura a aprovação de alguém e ninguém dá aprovação pra você. Que ninguém te anima, ninguém te ajuda, independente se seja psicologicamente ou que seja fisicamente, sabe? Eu sei como que é. E eu fico triste porque tem muitas mulheres que passam por isso. E eu sei o sentimento. Eu sei a dor que é. Ai. Gente, me desculpa.
Vamos lá. Depois de toda essa mudança que você vem fazendo aí pra você, alguém chegar e falar assim, nossa, você tá se tornando egoísta. Você não era assim. Comece a pensar assim, eu não sou egoísta. Eu nunca fui egoísta. Só que agora os fatos mudou. Antes eu era egoísta pra mim. Eu olhava só o que os outros queriam e não me importavam com o que eu queria. Hoje, estou me importando com o que eu quero para minha vida e deixando o que as outras pessoas, deixando de me importar com o que as pessoas pensam, falam ou querem de mim. E se na visão do outros isso for egoísmo, sim, estou me tornando egoísmo. Mas para mim é amor próprio. Isso sim é um pensamento. E isso mudou muito a minha forma de pensar, a minha forma de ver a vida. E volte a fazer planos para sua vida, volte a fazer metas para sua vida. Não coloca assim, tipo, 10 anos, 20 anos, não. Porque, na verdade, isso é o certo, né? O que você quer para sua vida daqui 5 anos. Mas como você tá começando agora de novo, então começa assim, o que eu quero conquistar esse ano? O que eu quero para minha vida esse ano? Tem algum lugar que eu quero visitar esse ano? Talvez um ente querido que mora em outra cidade que faz muitos anos que eu não vejo. Talvez conhecer uma cidade nova. Ou talvez ir ali naquela sorveteria legal, que é um pouquinho mais cara, sabe? Que eu fui uma vez, gostei, nunca mais fui. Ou que eu nunca fui, tenho vontade de ir. São essas pequeninhas coisas assim que vai começar a te dar uma visão assim de uma vida melhor. E comece a trabalhar isso em você, tá? Você merece muito. E você não tem ideia da mulher incrível que você é. Muitas pessoas me falam assim, sempre me vêm lá no Instagram e falam assim, nossa, como eu queria ter a sua força. Você é uma mulher de garra, você é guerreira. Eu te admiro muito por ter essa força. Eu queria ter a força que você tem. E hoje eu vim aqui falar com vocês sobre isso, gente. Primeiramente, muito obrigada por essas mensagens, muito obrigada por estar sempre assim falando essas coisas comigo, me animam demais e eu fico muito feliz, muito lisonjeada em ter cada um de vocês, em ter cada comentário de vocês. Eu fico muito feliz em conseguir assim atingir mulheres, mesmo inconscientemente, sabe? Em abrir assim a visão de vocês. Eu fico muito feliz em tudo isso. Só que hoje eu vim aqui falar uma coisinha pra vocês. Sabe essa força que eu tenho hoje? Essa força que vocês veem em mim hoje? Você pode não acreditar, mas vocês também têm essa força. Ela só tá guardadinha em algum lugar e tá querendo sair pra fora. Ela só tá batendo aí no seu peito, querendo sair, querendo extravasar aí dentro de você, só que você não percebe. Porque você foi limitada à realidade que você não queria. Eu demorei demais para descobrir que eu tenho essa força, que eu tinha essa força dentro de mim. E demorei demais para descobrir essa força e acreditar em mim mesma. Eu só consegui isso depois que eu fiz todos esses passos que eu falei para vocês aí atrás. Eu passei muitos dias chorando. Muitas vezes eu pensei assim em tirar minha própria vida. Muitas vezes eu pensei que a situação que eu estava ali, eu estava vivendo porque a culpada era eu que estava proporcionando toda aquela situação para que eu não fosse feliz, sabe? E depois que eu passei a me conhecer, eu vi que não era bem assim. Eu vi que eu era sim uma pessoa muito boa. Eu vi que eu era uma pessoa que fazia de tudo para agradar outras pessoas. Eu vi que o segredo estava em mim. E eu não era o que as pessoas falavam.
Eu nunca fui as pessoas que falavam. Eu só acreditava nisso, mas eu nunca fui. Então, demorei em acreditar no potencial que eu tinha, na força que eu tinha e no que eu merecia. Não desista de você. E toda essa força que tem aí dentro de você, viva. Viva a melhor versão que há de surgir de você. Que há de surgir de você. Apenas saia. Saia do lugar que não te faz bem, sem olhar para trás. Não olhe para trás, não olhe pelo que aconteceu, por nada. Só vai, segue um caminho pensando no futuro. Esquece o passado. Vai ver que você vai começar a ver que a vida é bela, que a vida é feita para viver e não para sobreviver. Ai, gente, desculpa. Desculpa por estar assim, mas infelizmente eu me coloco muito assim, sabe, na realidade de vocês. Ai, ai, não sei, gente, eu ainda pego um pouquinho da dor de vocês, sabe? E isso me deixa desse jeito assim, bem emotiva. Espero muito de coração que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Ai, espero vocês no nosso próximo vídeo. Tchau!